Declaro aberta a quarta sessão ordinária do segundo período de reuniões do terceiro exercício do mandato da 17ª legislatura. Convido o assessor do vereador, Sidão Camargo, a fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Amém. Obrigado, Sidão. Solicito ao primeiro secretário, Cleverson Dalprá, para fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Ofício 574/2023, Campina Grande do Sul, 18 de agosto de 2023. Ilustríssimo senhor Cleverson Dalprá, vereador municipal. Assunto, ofício número 33/2023. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente em atenção ao contido no ofício 33/2023, protocolado neste espaço municipal, sob o número 3.491/2023, qual solicita a implementação de lombadas na rodovia PR-516, rodovia do Caqui. Encaminhamos em anexo as informações prestadas pelo Departamento Municipal de Trânsito da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, com as informações solicitadas pelo nobre vereador. Sem mais por um momento, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bio e Lirian Zanetti, prefeito municipal. Despacho e encaminhamento. Em atenção ao ofício encaminhado pela Câmara de Vereadores, pedido pelo vereador Cleverson Dalprá, pelo qual requer algumas ações e obras na rodovia do Caqui, venho dizer o que segue. A rodovia do Caqui, PR-506, inserida no município de Campina Grande do Sul, é uma rodovia estadual, portanto de competência e jurisdição do Estado do Paraná, através do seu órgão rodoviário de trânsito, qual seja o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DER. Deste modo, qualquer intervenção a ser realizada nesta via só pode ocorrer pelo referido órgão, sob pena de interferência nesta municipalidade em competência alheia. Isso vale tanto para obras quanto para ações de fiscalização de trânsito. Todavia, entendo a necessidade de uma fiscalização mais efetiva no perímetro da via. Este município, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, vem buscando junto ao DR celebração do convênio para delegação de competências recíprocas de fiscalização. Protocolo 18.246.014. O que é possível pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Todavia, até o presente momento, apesar de já termos encaminhado toda a documentação necessária e aprovada a minuta de competente termo de convênio, ainda não conseguimos finalizar o processo, o qual atualmente encontra-se em análise pela Procuradoria Jurídica daquele órgão, sendo que havia, para a ocasião, devolvo o presente processo ao gabinete para providências necessárias. Enviado por Arielle de Souza Dantas, Departamento Municipal de Trânsito de Campina Grande do Sul, DEPETRAN, diretora de trânsito. Ofício 533/2023, Campina Grande do Sul, 7 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto, encaminha projeto de lei 25/2023. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 25 de 7 de agosto de 2023, que altera a lei municipal 15 de 17 de setembro de 1991, que denomina as ruas do loteamento Jardim Diamante e dá outras providências para apreciação desta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bio e Lirian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 25 de 7 de agosto de 2023, altera a lei municipal de 15 de 17 de dezembro de 1991, que domina as ruas do loteamento Jardim Diamante e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Esta lei altera a lei municipal 15 de 17 de setembro de 1991, que denomina as ruas do loteamento Jardim Diamante e dá outras providências da forma que especifica. A lei municipal 15 de 17 de dezembro de 1991 passa a vigorar acrescida com o artigo 1º com a seguinte redação. Fica denominada Rua Francisco Simeone a Rua D do Jardim Diamante neste município com as seguintes coordenadas geográficas.
Início na Rua Elísio Guiene, latitude 25, 20, 01, 80, sudoeste, longitude 49, 04, 35, 37, oeste. Término, Rua Antônio Taverna Ferreira, latitude 25, 19, 46, 19, sudoeste, longitude 49, 04, 33, 94, oeste. Extensão de 485 metros. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 7 de agosto de 2023, William Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 25, de 7 de agosto de 2023, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal 15 de 17 de setembro de 1991 e da outras providências. A nomenclatura de logradouros públicos se caracteriza como importante ferramenta para a organização do município, bem como faz parte do chamado endereço, juntamente com demais informações coordenadas de localização, como bairro, CEP, número de imóvel e cidade. Nesse sentido, como forma de garantir a organização do crescimento urbanístico do município e evitar a marginalização dos munícipes que não possuem um endereço exato, o artigo 14, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal determina que compete ao município legislar sobre alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Dentro da mesma perspectiva, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência concorrente do prefeito e Câmara Municipal para dar nomes às ruas e logradouros públicos. Assim, cumpre destacar que, além de nomear logradouros, compete ao município manter a legislação atualizada. Haja vista a importância do endereço para a organização da cidade e para garantir o acesso pelos moradores a serviços básicos, como receber entregas. No caso em tela, foi constatado que, meio de análises técnicas, que a Rua Municipal Francisco Simeone, localizada no Jardim Diamante, nesse município, necessitava de um prolongamento para atender melhor a mobilidade urbana da localidade. Portanto, visando garantir o interesse público, foi efetivado o processo de desapropriação e um novo trecho foi acrescido na Rua Municipal. Por esta razão, se faz necessária a atualização das coordenadas e extensão da Lei número 15 de 1991, de modo que as atualizações realizadas passem a constar na referida legislação. Tal atuação do poder público fundamenta-se nos princípios da supremacia do interesse público e da legalidade, onde o primeiro princípio significa que os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses individuais, razão pela qual a administração, como defensora dos interesses públicos, recebe da lei poderes especiais para não extensivos aos particulares. E o segundo, que o exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. Ademais, as melhorias da mobilidade urbana é uma das metas descritas no Plano Diretor Municipal, Lei Municipal Complementar 18/2015, o qual estabelece como objetivo o seguinte, artigo 7º, 20º, garantir satisfatoriamente condições de circulação da população e de mercadorias, facilitando o alcance aos fluxos metropolitanos, regionais e ampliando as ligações entre as diversas áreas do território municipal, a partir da constituição de um sistema para a mobilidade, que priorize o transporte coletivo, o pedestre e outras formas de deslocamento não motorizado, com base nos preceitos de acessibilidade e desenho universal, incluindo os equipamentos de apoio ao sistema para equiparação das oportunidades de acesso entre os diferentes tipos de usuários, especialmente das pessoas com restrição na capacidade de locomoção. Grifado. Diante do exposto, a proposta se caracteriza como uma importante ação para manter atualizada a legislação municipal, vez que a Rua Francisco Simeone foi prolongada pelo poder público com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana em consonância com os princípios da supremacia do interesse público e da legalidade. Isto posto, solicita a apreciação do projeto de lei pelos nobres pares, o qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 7 de agosto de 2023, William Zanetti, prefeito municipal. Ofício 587/2023, Campina Grande do Sul, 21 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 24/2023. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo projeto de lei 24 e 31 de julho de 2023, que institui o programa Farmácia Solidária, a ser desenvolvido nas unidades básicas de saúde do município de Campina Grande do Sul e da outras providências, para apreciação desta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, William Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 24 e 31 de julho de 2023. Institui o programa Farmácia Solidária a ser desenvolvido nas unidades básicas de saúde do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Faz saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul e Estado do Paraná aprovou e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Fica instituído o programa Farmácia Solidária com o objetivo de favorecer o provimento das necessidades medicamentosas da população residente no município de Campina Grande do Sul, através da organização e distribuição gratuita dos estoques de remédios provenientes de doações da comunidade e instituições da sociedade civil. A farmácia solidária será organizada e gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Central de Abastecimento Farmacêutico, CAF, que tomará as medidas administrativas e técnicas necessárias ao desenvolvimento do programa Farmácia Solidária.
A Secretaria Municipal de Saúde, através das campanhas e meios próprios, estimulará a doação das sobras de medicamentos estocados pela comunidade, incluindo a amostra grátis, dentro do prazo de validade, bem como a iniciativa de instituições da sociedade civil, que possam apoiar os objetivos do programa apreciado na presente lei. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde proceder à rigorosa triagem dos medicamentos coletados, onde serão observadas as características de prazo de validade, características físicas e inviolabilidade das embalagens dos medicamentos em sua apresentação, as quais deverão estar dentro das conformidades exigidas aos fabricantes, tais como foram disponibilizados para o consumo. Constado qualquer mínimo vestígio de violação da embalagem, o medicamento será constatado. Qualquer mínimo vestígio de violação da embalagem, o medicamento será sumariamente descartado. Não serão aceitos medicamentos manipulados ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Somente serão aceitos medicamentos da forma farmacêutica semissólida, pomadas, cremes, entre outros, e líquidos, suspensão, solução oral, entre outros, como o lacre da segurança intacto. A Secretaria Municipal de Saúde deverá formar um estoque de remédios doados, sempre observando o prazo de validade e condições de uso. Tarefa essa que deverá ser desempenhada por profissionais da área médica e ou farmacêutica, pertencentes ao quadro de servidores municipais. Fica a Secretaria de Saúde autorizada a divulgar a farmácia solidária através dos agentes comunitários de saúde, informando a população quanto ao recebimento das doações pelas unidades de saúde, bem como disponibilizará espaço apropriado para estoque, controle e distribuição dos medicamentos doados. A Secretaria Municipal de Saúde, no decorrer do desenvolvimento do programa, instituirá mecanismo de gerência e comunicação entre as unidades básicas de saúde, de modo a aperfeiçoar a estocagem e distribuição dos medicamentos, visando o pleno atendimento das demandas. Todo medicamento coletado deverá ser acompanhado do termo de doação, constante no anexo único desta lei, assim como passará a fazer parte de um registro geral, constando origem, data de doação, data da validade e quantidade doada, para garantir a rastreabilidade da dispensação. Os beneficiários desse programa deverão ser avisados do que se tratam de medicamentos obtidos da forma desta lei. Por se tratar de um programa complementar à Política Nacional de Medicamentos, fica a administração pública municipal isenta de qualquer obrigatoriedade quanto à aquisição de quantitativos de medicamentos a nível deste programa, com o intuito de complementar ou completar o tratamento dos pacientes atendidos. O atendimento será feito mediante a apresentação do receituário médico original de acordo com a disponibilidade de estoque. Os receituários médicos devem estar dentro do prazo de validade em conformidade com a legislação específica. É vedada a distribuição dos medicamentos para os menores de 18 anos, salvo acompanhado dos pais ou responsáveis. A Secretaria Municipal de Saúde poderá celebrar convênios que vigorarão sob a sua supervisão, com instituições da sociedade civil que disponham estrutura técnica e administrativa para operar o programa Farmácia Solidária, de modo a ampliar sua capacidade de atendimento e facilitar o acesso da comunidade aos seus beneficiários. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 31 de julho de 2023. Bioileran Zanetti, prefeito municipal. Não, que os vereadores não estão conversando. É para dar uma baixada na conversa aí, por favor. Projeto de Lei 24 de 31 de julho de 2023, anexo único. Termo de doação, Programa Farmácia Solidária, nome, CPF, onde foi adquirido. Esse é um anexo que vai ficar à disposição aqui, ó. É uma tabela. Projeto de Lei 24 de 31 de julho de 2023, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que institui o Programa Farmácia Solidária a ser desenvolvido nas unidades básicas de saúde do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. O projeto que ora se apresenta para vossa análise e consideração se mostra como importante ferramenta para oferecer à população mais uma alternativa de acesso aos medicamentos, tendo em vista que, apesar do alto índice de consumo de medicamentos no Brasil, ainda há milhões de pessoas sem acesso a medicamentos no país, o que repercute no agravamento das enfermidades, perda da qualidade de vida, incapacidade para o trabalho e sofrimento individual e familiar. Assim, é necessário destacar que o acúmulo de medicamentos nas residências brasileiras é real, estando relacionado ao consumo de fármaco somente até desaparecer os sintomas sem conclusão do tratamento, pela qual a aquisição de doses superiores ao prescrito ou necessário ao tratamento pela impossibilidade de fracionamento. Assim, a sobra de medicamentos é bastante substancial nos domicílios. Portanto, os medicamentos que os munícipes têm em suas casas e não usam mais podem contribuir para a saúde de outras pessoas e convergem para a educação de saúde, a ser realizada por meio de campanhas para ampliação de conhecimento popular sobre as recomendações para que os medicamentos de desuso ou vencidos sejam
devolvidos às farmácias, onde serão triados adequadamente. Dessa forma, a implementação do programa tende a reduzir o perigo da automedicação, racionaliza o uso e evita o desperdício com as sobras. Além disso, ao selecionar os itens recolhidos, os farmacêuticos responsáveis pelo programa realizarão o descarte correto, seguindo protocolos científicos, o que contribuirá enormemente com a preservação para o meio ambiente. Isto posto, solicito a prestação do projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação, tendo em vista a busca deste município pela ampliação do acesso a medicamentos à população desse município de Campina Grande do Sul. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 31 de julho de 2023, Bio Ileiran Zanetti, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer o projeto de lei 26/2023 do Poder Executivo, que tramita nesta Casa sob o número 50/2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2024. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, que visa estabelecer as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 2024. A propositura deu entrada nesta Casa em 15 de 8 de 2023, tendo sido lida no plenário em 21 de agosto de 2023 e fixada em edital nesta mesma data, sendo posteriormente remetida a esta comissão para análise e emissão de parecer, nos termos do contido do artigo 205 do regimento interno desta Casa. É o necessário a relatar. Fundamentação. Trata-se de matéria orçamentária atraindo a atuação desta comissão. Dentre as atribuições regimentais conferidas às comissões permanentes de acordo ao disposto no artigo 48, inciso 1º, compete especificamente a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização exarar parecer sobre os projetos de lei que dispõem sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Sobre o tema dispõem os artigos 204 e 205 do regimento interno desta Casa em verbos. Artigo 204. Aplicam-se aos projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias do orçamento anual e de créditos adicionais, no que couber as disposições regimentais relativos ao trâmite dos projetos de lei. Artigo 205. Recebido o projeto, será publicado no edital da Câmara e remetido à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer no prazo de 10 dias. Publicado o parecer, o projeto será encaminhado à mesa, que fará constar na pauta de ordem do dia por 3 sessões ordinárias, subsequentes, para recebimento das emendas. Fim do prazo da apresentação de emendas, a mesa as fará publicar. Publicadas as emendas, o projeto retomará a Comissão de Finanças e Orçamento, que emitirá parecer sobre as emendas, no prazo de 5 dias, e após o projeto deverá ser imediatamente concluído na ordem do dia. Aprovadas as emendas, inclusive as previstas no artigo 106A da Lei Orgânica, caberá à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização a elaboração da redação final. A presente manifestação versará sobre o parecer preliminar a ser exarado por esta comissão, nos termos do artigo 205 do regimento interno desta Casa. No tocante à iniciativa, verifica-se que o projeto for encaminhado a esta Casa de Leis pelo chefe do Poder Executivo nos termos que dispõe o artigo 47, terceiro e artigo 67, oitavo, da Lei Orgânica Municipal, de forma que a regra da competência está atendida. A propositura tem amparo no artigo 65, segundo, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como no artigo 102, segundo, parágrafo 2º e parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Dispõe o artigo 165, segundo, parágrafo 2º da Constituição Federal. 165, Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as diretrizes orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Por seu turno, dispõe o artigo 4º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá, disposto no parágrafo 2º, no artigo 165 da Constituição, e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º no artigo 31. Se vetado, de vetado. Normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados nos programas financiados com recursos do orçamento. Demanda demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo nas metas fiscais em que são estabelecidas metas anuais em valores correntes ou constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominais e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. O anexo conterá ainda
avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem o resultado pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Evolução do patrimônio líquido, também dos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Avaliação da situação financeira e atuarial, dos regimes geral da Previdência Social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Demonstrativos de estimativa e compensação da renúncia da receita e da margem da expansão das despesas obrigatórias do caráter continuado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos da política monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas da inflação para o exercício subsequente. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 102, prevê, acho que é sobre o tema. Artigo 102, Lei de Iniciativa do Poder estabelecerão as diretrizes orçamentárias. As diretrizes orçamentárias compreenderão as prioridades da administração pública municipal, quer de órgão da administração direta, quer da administração indireta, com as respectivas metas, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientações para a elaboração da lei orçamentária anual. Alterações na legislação tributária. Autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Criação de cargos públicos pelas unidades governamentais da administração direta ou indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 15 de agosto e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Analisando a propositura apresentada, verifique se diretrizes orçamentárias propostas compreendem as prioridades e metas da administração pública, a organização e as estruturas dos orçamentos, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo, as diretrizes gerais para a elaboração e a execução de orçamentos e suas alterações, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre a legislação tributária do município, as disposições relativas à dívida pública municipal e as disposições finais, estando em perfeita sintonia com os dispositivos supracitados. Consta da justificativa apresentada que a propositura trata da matéria estratégica importante para atendimento da necessidade da população, bem como condição especial para a eficiência da administração, segurança jurídica das relações institucionais e a eficácia das políticas públicas do município. A propositura encontra-se devidamente instruída com os anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000, na forma como mencionado no parágrafo único do artigo 1º do projeto apresentado. Após detida análise, verifica-se que estão contemplados os requisitos legais exigidos pelos dispositivos supracitados, atendidas as exigências legais, não encontrando óbice a sua regular tramitação. Voto. Considerando o que for anteriormente exposto, este relator, dentro de sua competência regimental, manifesta favorável e regular tramitação da propositura apresentada, em observância ao disposto no artigo 205 do Regimento Interno desta Casa. É o parecer, submeta-se à apreciação da comissão. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2023, Anderson Cardoso, relator. Parecer ao projeto de lei 26/2023 do Poder Executivo, que tramita nesta Casa sob o número 50/2023, parte dispositiva. Os integrantes da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, por unanimidade de votos, acompanharam o voto do relator, manifestando-se favoráveis à regular tramitação da propositura apresentada, em observância ao disposto no artigo 205 do Regimento Interno desta Casa. A reunião foi presidida pelo vereador Felipe Veiga, e dela participaram o vereador Anderson Cardoso, relator, e o vereador Sérgio Cavagni, membro. Publique-se em edital no átrio desta Casa, bem como promova-se a leitura em plenário, em atendimento aos dispostos no artigo 205, parágrafo 1º do Regimento Interno. Após a mesa para a conclusão da pauta do ordem do dia, por 3 sessões ordinárias subsequentes para o recebimento de emendas. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2023, Felipe Veiga, presidente da comissão, Anderson Cardoso, relator, Sérgio Cavagni, membro. Requerimento. O vereador que subscreve no uso das atribuições que lhe são conferidas vem solicitar à mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul que seja submetido ao plenário o pedido de licença, sem remuneração,
com fundamento no artigo 42, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 85, inciso 3º do Regimento Interno, para tratar de interesse particular, no período de 60 dias, com término inicial em 1º de setembro de 2023. Campina Grande do Sul, 28 de agosto de 2023, Sérgio Cavagni, vereador. Indicação 100/2023. Solicitando nos termos regimentais, junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a colocação de cyberpatrulhamento na estrada da colônia japonesa, no bairro Jardim Araçatuba, Santa Angelina. Justificativa. A rua encontra-se cheia de buracos e em péssimas condições, deixando as vias intransitáveis, sendo necessário ensaiamento e que a máquina patrola faça o nivelamento da via, para proporcionar maior conforto e segurança aos moradores e pedestres da região. Campina Grande do Sul, 29 de junho de 2023, Carolina Mascarenhas, segunda secretária. Indicação 126/2023. Solicitando um estudo para instalação de um espaço exclusivo para acessibilidade com banheiros para os cadeirantes na arena coberta do Parque de Exposições Quiaus Crisóstomo da Silva. Justificativa. Acessibilidade é um direito a todos e na entrada da arena ao lado direito tem um espaço amplo que poderá ser exclusivo para cadeirantes, sendo necessário o mínimo de 6 espaços, conforme o modelo em anexo. Esse espaço exclusivo aos cadeirantes pode ser chamado de camarote de acessibilidade com banheiro exclusivo para pessoas com deficiência. Campina Grande do Sul, 22 de agosto de 2023, René Hennemann, vereador. Indicação 129/2023, solicitando um estudo para a implantação de novas lixeiras na estrada da Vargem Grande e Barra da Cruz, com uma correta limpeza e manutenção das existentes ao adentrar esta localidade através da rodovia Regis Bittencourt. Justificativa. As lixeiras atuais necessitam de manutenção e limpeza adequada nesses locais. Conforme fotos em anexo, se observa o estado que se encontram, sendo propício ao acúmulo de animais como mosquitos, moscas, baratas, formigas, ratos, entre outros, podendo desenvolver diversos tipos de doença à população. Seria de grande importância um estudo junto à população que lá reside para posicionar novas lixeiras em pontos mais estratégicos, facilitando assim o dia a dia de nossos munícipes. Campina Grande do Sul, 23 de agosto de 2023, Pedro Café, vereador. Indicação 130/2023, solicitando que seja realizado contato com a empresa que transporta madeiras de eucalipto e pinos na extensão da Estrada da Figueira e antiga Estrada do Kielce, com o intuito de melhorias à população. Justificativa. Seria de fundamental importância que a empresa diariamente, nos dias que não houver chuva, fizesse uso de caminhão-pipa para diminuir a poeira causada pelos caminhões, bitrem, veículos extremamente pesados, pois toda a população que ali reside acaba sendo prejudicada. Também, quando veículos de menor porte encontram estes de grande porte, a poeira acaba fechando a visibilidade e colocando em risco a segurança dos condutores. Vale lembrar que as pessoas com dificuldades de respiração acabam sofrendo, pois a poeira causa danos aos pulmões e nas vias respiratórias. Campina Grande do Sul, 23 de agosto de 2023, Pedro Café, vereador. Indicação 131/2023. Solicitando a criação de uma casa de passagem para mulheres vítimas de violência, CPMW, como serviço tipificado na rede de socioassistencial do município, no eixo de proteção social especial. Justificativa. Com a finalidade de ofertar acolhimento provisório de curta duração por 15 dias, prorrogáveis por igual período, às mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, filhas, que estejam em situações de violência doméstica e familiar, que sejam vítimas ou se encontrem submetidas a outros tipos de violência causadores de lesão e sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, e que, em virtude desta violência, foi levada a deixar sua residência. Oferece acesso a local seguro e protegido, não sigiloso, 24 horas, bem como atendimento com equipe técnica especializada para realizar a escuta, avaliação do risco de morte, encaminhamento efetivo que garanta às mulheres sua integridade física e emocional e oportunizem a construção de novos projetos de vida, promover acesso à rede de qualificação e requalificação profissional e educacional. Deve ser resguardado o sigilo da identidade da usuária. Público-alvo mulher acima de 18 anos, acompanhados ou não de seus filhos, ou 18 anos incompletos, que esteja em situação de violência doméstica e de gênero sem evidente risco de morte. Funcionamento ininterrupto de domingo a domingo, 24 horas diárias. Forma de acesso ao serviço por encaminhamento do CREAS ou sua validação após encaminhamento de CRAS. A violência contra a mulher é um assunto muito relevante, mas é ainda um fenômeno social invisível para a sociedade brasileira. No entanto,
Vários estudos apontam que esse tipo de violência acontece em todas as classes sociais, em todas as regiões, seja na área urbana ou na zona rural. Há muitas mulheres trabalhadoras que são vítimas de violência, são violentadas e se mantêm em silêncio, omitem os fatos por medo ou vergonha, que são alguns dos fatores que impedem a mulher de denunciar o seu agressor. A invisibilidade social desta violência é abordada por Schreiber, 2005, segundo as quais a violência contra a mulher não é considerada violência, transgressão de direitos, a violação da dignidade de pessoas, e por isso não deveria receber atenção de mesmo porte social e institucional que as demais violências, ou no extremo oposto pela mesma razão, quando se percebe tal violência como problema que iria além do âmbito de cada um. Não é entendida como específica particular transgressões aos direitos da mulher. Também Teles, 1999, discorre sobre como a violência contra as mulheres é socialmente encarada no país. No Brasil, fazia-se crer que somente os homens negros e pobres espancavam as mulheres, devido ao alcoolismo ou à extrema pobreza. Tratava-se de questão de violência contra a mulher, como um fenômeno de caráter meramente econômico. Transformada a sociedade brasileira, as desigualdades econômicas e sociais seriam eliminadas e tais problemas se equacionaram. Até lá, a mulher deveria permanecer calada. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 8º, assegura a assistência à família, na pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Esse dispositivo constitucional lança as bases do papel a ser assumido pelo Estado brasileiro no enfrentamento à violência contra as mulheres. No âmbito da assistência social, é de se destacar que a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, elenca a defesa de direitos como um de seus objetivos. Neste contexto, a proteção à mulher vítimas de violência encontra guarida no SUAS, como explica Ferreirinho, em 2016. As políticas públicas devem ser mobilizadas para proteger as vítimas e interromper o ciclo da violência antes que resulte em morte. A política de assistência social tem papel importante no enfrentamento das questões relacionadas com as questões de gênero, e o Sistema Único de Assistência Social tem erguido um suporte para entendimento às mulheres tanto no enfrentamento da violência como na condição de fomentadora das discussões estruturais que produzem a violência. Aos marcos normativos observados no campo da assistência social aliam-se a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e as diretrizes nacionais para o abrigamento das mulheres em situação de risco e de violência, depreendendo-se desta última que as casas de acolhimento provisório constituem serviços de abrigamento temporário de curta duração, até 15 dias, não sigilosos, para mulheres em situação de violência, acompanhados ou não de seus filhos, que correm risco iminente de morte. Vale destacar que as casas de acolhimento provisório não se restringem ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica familiar, devendo acolher também mulheres que sofrem outros tipos de violência, em especial as vítimas de tráfico de mulheres. O abrigamento provisório deve garantir a integridade física e emocional das mulheres, bem como realizar diagnóstico de situação da mulher para encaminhamentos necessários. Brasil, 2011. Acrescenta-se ainda que o conceito de violência contra as mulheres adotado nesta proposta de tipologia de serviço fundamenta-se também na definição de Convenção de Belém do Pará de 1994, Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, internalizada no ordenamento brasileiro pelo Decreto 1973-1996, tal como segue. Primeiro, para os efeitos desta convenção, entender-se por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada, considerando ainda a relevância de implementação, aplicabilidade e defesa da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, e demais normas jurídicas nacionais e internacionais. O documento Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres traz que a violência contra as mulheres não pode ser estendida sem se considerar a dimensão de gêneros, ou seja, a construção social, política e cultural de masculinidade e de feminilidade, assim como as relações entre homens e mulheres. No entanto, a subnotificação dessas violações continua uma realidade, relacionada aos mecanismos multidimensionais, através dos quais o machismo opera. A análise de dados referente à violência contra a mulher evidencia uma triste realidade, a que os violadores costumam ter, majoritariamente, uma relação de intimidade com a vítima, conforme ressaltam Barbosa e Freitas, 2018. Em abril de 2018, 2.184 mulheres foram atendidas nesses centros, com orientações e encaminhamentos jurídicos, além de atendimentos psicossociais necessários para o fortalecimento e saída do ciclo de violência. Campina Grande do Sul, 25 de agosto de 2023, Nilceia Falavinha, vereadora.
Seria isso aí, senhor presidente. Obrigado, Clércio. Ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 18 de 2023 do Executivo, atuado sob o número 33 de 2023, altera a lei municipal número 693, 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação, a gestão no plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Campina Grande do Sul, o Estado do Paraná e da outras providências. Primeira votação. Discussão, senhor presidente? Pode ser. 2013, requerimento 145. 2017, requerimento 137. Já estou no terceiro mandato de vereador e venho cobrando, sempre pela classe da educação e demais funcionários. Então, hoje aqui, a gente tem um prefeito que traz uma responsabilidade grande. O FPM dos municípios, ele tem diminuído no Paraná em torno de 32% o repasse aos municípios, que ajuda a pagar as contas. O ICMS tem diminuído, o Fundeb tem diminuído. Os municípios vão parar dia 30 de agosto, quase no Brasil inteiro, por reduções de gastos. E, ao contrário disso, estamos votando uma lei que vai favorecer os professores. Já votemos favorecendo os educadores e, com toda a responsabilidade, estamos fazendo isso. Começamos lá atrás, entrou sindicato, entrou outras associações de professores e hoje, independente de quem fez, está sendo votado aqui. O mérito é para vocês. Me perguntaram hoje se o educador vai ter gratificação. Sim, o piso de gratificação subirá para meio piso. Então, até R$275. O professor, ele vai ter ali, no caso, eu falo aqui, doutora Denise, está aqui hoje, professora doutora Denise, espero que todos chamem assim, ela fez um doutorado, a única professora no município que tem doutorado. Então, ela pode chegar a um salário lá, muito mais do que um vereador, muito mais do que, quase chega ao patamar do prefeito. Então, quanto mais estudo tiver, o avanço de vocês vai ser melhor, além do salário base, que é esse que a gente sempre cobra. Então, a educação do município, saúde também, né? A educação do município vem avançando cada vez mais. Aqui nossa vice-prefeita Belenice, foi secretária de Educação, sabe que tem que ter responsabilidade, não é só chegar aqui e os vereadores votar, existe um estudo, um impacto financeiro. Então, hoje chegou a vez disso aí. Espero, como disse, por unanimidade. O que contar da minha parte, podem contar comigo sempre. Parabéns aos professores. E parabéns ao prefeito. Eu sei que tem gente que fica brava da gente dar parabéns para os prefeitos, mas a administração se faz assim. Eu sempre falo, a nota de um administrador é quando ele termina o quarto ano. Não adianta questionar um prefeito, um vereador no primeiro, no segundo, terceiro, quarto ano. É quando terminar. A nota daí vocês dão lá. É assim que funciona. Mais uma vez aí, que Deus abençoe a todos. Vereador. Senhor presidente, boa noite às vereadoras e vereadores presentes, a todos que nos assistem aqui do plenário e também pelas redes sociais. Também não posso deixar também, não querendo ser repetitivo com as palavras do vereador Cleverson, mas eu acho que é bom sempre salientar que é um trabalho realizado de muitas mãos, de muitas pessoas que a longa data vêm aqui se debruçando nos avanços pela educação. Claro que começando principalmente para quem está lá, e é isso que eu respeito muito, porque sou um companheiro desta lida, que é o professor, o trabalhador que está lá no chão de fábrica, na sala de aula, trabalhando. Então, começa por vocês esse trabalho, que deve ser e sempre deve ser reconhecido e valorizado por qualquer administração e qualquer gestão. Então, parabenizo desde os profissionais lá da educação, que estão arduamente trabalhando, tentando mudar e melhorar a nossa sociedade, mas também não posso deixar de relembrar a todos aqueles que fizeram parte da construção e da fomentação para que esse plano viesse a hoje estar sendo votado nessa Casa de Leis, né? Então, a todos os profissionais que estiveram envolvidos, desde a Procuradoria, prefeito, gabinete, a comissão que participou da elaboração e contribuição, da APP Sindicato com a Ana, que trabalhou também no suporte, a todos os vereadores,
a todos os profissionais dessa casa, ao qual eu, o vereador Felipe, principalmente as comissões, junto com os nossos advogados da casa e todos os trabalhadores dessa casa que nos auxiliaram no trabalho de exame, de que se esse sim seria o foco, ou se precisaria fazer algum adendo a mais ou uma retificação. Então, parabéns a todos. Gosto sempre de salientar que isso sempre, essas conquistas, não é só de uma mão, são de várias mãos que fizeram acontecer. Parabéns ao magistério, parabéns à educação de Campina Grande do Sul, que, mais uma vez, a gestão reconhece que ela é, sim, muito boa e que agora valoriza com o seu devido valor. Esperamos que a cada gestão, a cada legislatura, que aqui dessa casa, tenha a educação como uma bandeira, né, para que sempre seja reconhecida e valorizado no nosso município. E assim, nosso município, tenho certeza que vai avançar muito, muito em todo o país. Votação? Em discussão, ainda estava aguardando aqui. Quero dar uma palavrinha, cumprimentar a todos e todas que estão aqui presentes, falar da importante, o quanto é importante esse plano de carreira corrigir assim muita coisa que vem sendo pleiteado aí pelos servidores da educação. Eu lembro que numa conversa aí com os professores sempre foi relatado a questão da base de cálculo do aumento de 2,5%, que sempre era em cima do salário inicial e não do salário base. Isso era uma injustiça, era uma questão muito séria que acontecia aí dentro do plano atual que está vigente aí na educação. Também foi corrigido aí a questão da redistribuição dos percentuais, inclusive de mestrado, de 5%, a inserção do doutorado aí no enquadramento adequado dentro do plano. Isso vai possibilitar muitas pessoas atingir o nível merecido de reconhecimento financeiro dentro da sua qualificação. O que já era previsto no PNE e no PME, que é o Plano Municipal da Educação. Então, essa equiparação para a formação compatível, que foi lutado muito, a redistribuição dos cargos, também tem a questão que em 2019, se não me engano, teve uma empresa que fez um estudo aí que ficou muito prejudicada a categoria da educação, com essa questão do 2,5% em cima do salário inicial. E isso foi corrigido. É justo, foi lutado muito por isso. Várias vezes eu conversei com algumas profissionais da educação que sempre me relataram esse sentimento, né, que ficava aí de não ser reconhecido merecidamente dentro desse quadro do plano que tínhamos, e agora vem sendo cumprido o que já era previsto no Plano Nacional de Educação. O salário, até a questão do piso nacional vinha sendo cumprido, mas não tinha essa previsão aí de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado incluído aí nesse plano, que agora ficou um pouco mais justo, né? Não é o ideal, claro que futuramente a gente tem que sempre trazer o debate e sempre melhorando dentro das condições. Quero parabenizar todos os envolvidos nessa luta árdua. A presença de vocês é muito importante para demonstrar o quanto a categoria vem unida nesse propósito, e é uma conquista muito importante neste dia. Parabéns a toda a categoria dos profissionais da educação. Palavra, vereador. Boa noite a todos e todas presentes aqui, que nos assistem em casa. Obviamente que, como eu já falei na sessão passada, é dia de dar parabéns para todo mundo que foi nominado, vocês que estão aqui acompanhando essa sessão hoje, mas eu queria dar destaque a uma pessoa em específico. E por que eu quero dar esse destaque? Eu que tenho uma família que vem da área da educação, tenho esposa que trabalha junto com vocês, sogra, amigos, né? Minha mãe foi professora, a primeira professora da Escola Antônio José de Carvalho. Então tenho o maior interesse e também sou professor, não da rede municipal, mas também sou professor. Então tenho o maior interesse que esse
esse projeto seja o início, né, de uma revolução no plano de carreira de vocês, que é isso que se necessita. E, obviamente, que nós entendemos as dificuldades orçamentárias do município, o momento que nós atravessamos. Está aqui a nossa vice-prefeita Berenice, que também tem esse conhecimento todo aí a respeito do trabalho do executivo. Outras categorias não foram contempladas agora, mas com certeza serão contempladas, porque isso é uma luta constante de todas as categorias, né? Não só da educação. Os administrativos, o pessoal da garagem, enfim, todo o funcionalismo público. Mas hoje eu gostaria de destacar o papel da nossa querida amiga Ana, a Ana Lúcia. Por que eu falo isso, Ana? Porque você vem de um sindicato de professores, que nos últimos anos vem sendo marginalizado de várias maneiras, né? E a Ana tem muitos municípios que não é recebida, nem por Câmara de Vereadores, nem por Prefeitura, né? E acho que vale destacar isso, porque a postura da Ana, quando ela vem falar sobre esses assuntos, não é uma postura que só defende o professor. Não é uma postura inflexível, não é uma postura irresponsável de querer falar que o professor tem direito a tudo e a administração que se vire. A gente sabe que não funciona assim. O orçamento público não funciona dessa maneira. Então, Ana, eu quero agradecer muito você pelas orientações que você deu, inclusive para a nossa APP Sindicato aqui do município, as orientações que você nos deu aqui nas nossas reuniões e as orientações que você passou, inclusive, para o prefeito. Ele respeita muito suas orientações, nós estivemos conversando sobre isso, e com toda certeza, daqui para frente, depois das conversas que nós tivemos, né, com a Abelha, com o pessoal do Conselho, da APP Sindicato, eu acho que nós conseguimos estreitar um pouquinho mais algumas relações que precisavam ser estreitadas, e a partir de agora esses assuntos serão tratados de uma maneira diferente, uma maneira mais conjunta, eu diria. Então, nesse momento, quero parabenizar todos os envolvidos nesse processo, mas agradecer principalmente aqueles que estiveram na linha de frente e a Ana por ser tão solícita, mesmo representando uma categoria tão grande, e ela vem trazendo o que é justo e o que é de direito, o que dá e o que não dá. Em poucas palavras, colocar o preto no branco, né? É o que dá para escrever. Isso aqui dá. Isso aqui tem previsão orçamentária. Isso não tem. Então, Ana, obrigado mesmo por esses teus conselhos. Foram bem valiosos. E os profissionais da educação, todos os professores aqui presentes, os que nos assistem, os que vão ser incluídos nesse projeto, eu espero que façam um bom proveito disso e lutar sempre por uma carreira melhor, né? Não só pelo recurso, né, Ana? Que é importante ter dinheiro, mas uma carreira sólida é bem mais importante. Então, meus parabéns e muito obrigado por todos vocês que participaram disso. Votação. Projeto de Lei número 18 de 2023, aprovado em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o Projeto de Lei número 51 de 2023 da mesa diretora. Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal número 454, de 25 de abril de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional, a administração da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e da outras providências. Presidente, eu acho que só para deixar esclarecido para aqueles que nos assistem, esse projeto reestrutura um departamento aqui da Câmara, basicamente a tesouraria. Depois da saída de um funcionário efetivo, nós tivemos que mexer na estrutura aqui e coloca algumas atribuições, né, para a contratação de assessores, para a contratação de cargos comissionados de um modo geral, que são recomendação não direta à nossa Câmara, mas é uma recomendação do Ministério Público. Esses dispositivos aqui eles não vão alterar valores, não vão alterar salário de nenhum funcionário ou coisa parecida, nem gratificação, mas é só uma questão de ordenamento mesmo interno. Votação. Projeto de Lei número 51 de 2023, aprovado em primeira votação. Coloco em única votação o requerimento número 13 do vereador Sérgio Cavagni, solicita licença para tratar de interesses particulares pelo período de 60 dias. Única votação. O requerimento número 13 está aprovado. Declaro encerrada a sessão e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a sessão extraordinária dentro de alguns segundos.
Declaro aberta a 5ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do terceiro exercício do mandato da 17ª legislatura. Ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 18/2023 do Executivo, atuado sob o número 33/2023, altera a lei municipal número 693, 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do magistério público do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e da outras providências. Segunda votação. Discussão ainda, senhor presidente? Discussão. Só lembrando ali que esta lei ela tem validade a partir do dia 1º de setembro. Então, só esse pagamento não vem. Nos próximos pagamentos, acaba vindo. E até pedi no período de férias lá para que fosse feita a sessão ordinária, extraordinária, mas não ia adiantar nada porque a lei já veio do Executivo a partir do dia 1º de setembro. Votação. Projeto de lei número 18/2023, aprovado em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 51/2023 da mesa diretora, altera e acresce dispositivo à lei municipal número 554, de 25 de abril de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei número 51/2023, aprovado. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, Ismael, vereador Ismael. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras. Boa noite à nossa população. Boa noite ao nosso plenário. Parabéns pela conquista de vocês, pela dedicação. Eu tenho certeza que todos os vereadores que jamais vão deixar de votar e apoiar vocês que são servidor. Sou servidor também, sou operário, concursado da prefeitura, e sei quanto é difícil você correr, lutar e no final da tua carreira se aposentar, muitas vezes com aquele salário mínimo, como muitos já estão se aposentando, sem o reconhecimento de todo o trabalho e a história que vocês produzem aí para o nosso município de Campina Grande do Sul. Hoje fiz um ofício também sobre pedido de providência ali dos carros que estão na entrada ali perto da Facsul. Eu acho que também é uma questão muito séria que está ocorrendo. Tive andando nos órgãos da prefeitura, não vi licença nenhuma, então protocolei o executivo aí que possa dar melhoria nessa questão. Você chega na tua cidade, aqueles carros abandonados ali, literalmente empresários, pessoas que vão investir próximo daquela localidade, não se sente adequado por forma de que foi aderida àquela situação. Eu acho que tem liberdade no município inteiro, tendo licença, tendo alvará e passando nas normas competentes, com certeza o município vai abrir porta e deixar trabalhar, mas daquela forma que está, hoje tem que ter uma fiscalização em cima para que possa melhorar aí para o nosso município. Chegou na entrada da nossa cidade, olhar uma situação daquela, fica complicado, né? Demais, agradecer ao seu Bruno também, que sempre presta um bom serviço como assessor, ajudando, lutando, e juntos nós podemos lutar e fazer aí a diferença para o nosso município. Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Vereador Serginho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham nessa transmissão e as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, em especial as pessoas aí relacionadas à educação do nosso município. Deixar uma saudação bem especial a vocês, fazer um adendo aí, um comentário junto à fala do vereador Felipe com relação à PP Sindicato. Enquanto presidente, sempre também mantivemos as portas abertas, sempre tivemos um bom diálogo e nunca recebemos nenhuma fala impositiva e sempre participativa e de colaboração. Agradeço pelo tempo em que fomos parceiros, enquanto eu fui presidente, e vejo que a parceria permaneceu. Parabenizo pela aprovação do novo plano e acredito que com isso, além do reconhecimento aos profissionais que o município já tem, também facilita para a contratação de novos profissionais, porque os profissionais da educação estão se tornando cada vez mais profissionais raros de se encontrar pela falta de incentivo e apoio à categoria. Então, parabéns, que Deus abençoe a todos. Em tempo, cumprimentar a nossa vice-prefeita Belenice e parabéns pela conquista. Deus abençoe a todos.
Vereadora Nilceia. Boa noite mais uma vez a todos que também nos acompanham aqui pela rede social. Quero falar que hoje participei do lançamento do Plano Safra, onde foram apresentadas várias linhas de incentivo, de financiamento, de investimento de produtores, pequenos produtores rurais, e a gente tem feito um trabalho bacana aí junto com a cooperativa, na busca, no fortalecimento do produtor do nosso município. Tivemos ali a participação também do gerente do Banco do Brasil, que veio apresentar as linhas de fomento para o pequeno agricultor. E temos muito a avançar. A gente tem cobrado aí a implantação e o cumprimento da lei do... Ai, gente, me fugiu o nome. Do Sistema de Inspeção Municipal, que é muito necessário para poder possibilitar a comercialização de produtos dentro do município e fora dele. Então, a gente tem feito uma cobrança em cima da implantação cumprimento dessa lei que já foi aprovada, inclusive no passado. Estive também cobrando o atendimento da Secretaria de Saúde com o leite especial para as crianças que dependem, são de famílias carentes do nosso município, que estava em falta. Foi uma correria esses dias, muita gente precisando desse leite, sem condições de comprar. Graças a Deus, parece que agora retoma o atendimento na semana que vem. O leite especial é uma garantia dentro dos programas, também de óculos gratuito para pessoas de baixa renda. Não pode ficar 6, 7 meses sem o atendimento. Isso é urgente, é um programa de saúde, tem recurso previsto dentro do orçamento para ser atendida a população no município. Então, a gente tem feito a cobrança para o restabelecimento e para o atendimento desse programa. Também quero aqui falar da questão do treinamento, né? A gente até está conversando aqui com alguns setores específicos para implantar um treinamento para profissionais da educação e também para familiares das crianças que estão tendo alguma dificuldade de aprendizado. O Instituto ICO, tivemos uma conversa muito produtiva com o Instituto ICO, que é um instituto que trabalha ali a questão para garantir a continuidade de estratégias de intervenção para as crianças que têm dificuldade de desenvolvimento. Eles fazem uma capacitação com os pais e profissionais da educação. Então, a gente está alinhando aí para trazer esse treinamento para o município, para que as pessoas ligadas à educação possam estar também se qualificando, fazendo esses treinamentos junto com os pais e familiares dessas crianças que têm essa dificuldade. Quero também falar um pouquinho aqui a respeito dos carros, né, na entrada da cidade. A gente já cobrou isso, inclusive tem foco de dengue ali, é muito preocupante. Me informaram que são carros arrolados em processos judiciais que estão ali, mas é horrível, né? A gente pediu um portal na entrada da cidade e não carros velhos e abandonados trazidos de todo o estado do Paraná e largado ali. Aquilo é horrível mesmo. Quero reforçar aqui a fala do vereador com relação a isso, porque realmente é uma questão muito grave. Essa questão do leite já estava em falta há mais de 40 dias. Isso não pode acontecer. As crianças precisam desse leite. Quero também parabenizar toda a categoria da educação, falar também das educadoras, que a gente sabe que foram mais de 10 anos defasados aí, né? Desde 2015, quando elas foram retiradas ali do quadro do magistério, né, do quadro da educação, o quadro próprio do magistério, que permaneceram com atribuições pedagógicas e sem o devido reconhecimento financeiro. Elas foram muito prejudicadas, foram uma década de prejuízo, de atrasos, de falta de reconhecimento, e que também agora garantiram com esse novo plano, que a gente lutou muito junto com vocês, aqui nos bastidores, podem ter certeza disso, para que vocês recebessem esse merecido plano que ainda precisa ser melhorado.
Então, no mais, desejar uma ótima semana a todos, agradecer a presença de vocês hoje, da nossa vice-prefeita e todo mundo hoje que veio aqui prestigiar e participar dessa sessão e desse momento tão importante aí para todos nós, com certeza. Boa noite a todos, uma semana muito abençoada e até a próxima sessão. Vereador Anderson. Senhor presidente, então, aqui agora desejar também boa noite. Não poderia agora, nas minhas falas finais, deixar de registrar aqui também uma amiga, colega de trabalho, nossa querida amiga Edicleia. Obrigado pela presença, sua e do Nelson, seu esposo. Nos alegra muito. É muito gratificante dizer que o município está bem servido de uma profissional, tanto na esfera municipal como estadual também. E deixar consignado que é a minha supervisora, a minha chefe imediata lá e que faz com que a gente trabalhe bonitinho lá, dentro das nossas atribuições. Então, obrigado, Edicleia, mais uma vez, pela tua vinda aqui, a tua participação. Ela é assídua sempre, na esfera tanto da escola, como também de projetos que envolvam também a Câmara Municipal, e a gente se alegra. Então, cumprimentando a Edicleia, eu cumprimento de tamanha carinho e amizade a todos os profissionais de educação que estão aqui, a nossa vice-prefeita Berenice, o qual também estendo aqui meus singelos cumprimentos pelo trabalho assíduo também nessas conquistas, além da Ana, a Mariângela, a Cris, que também sempre aqui, de trabalho de formiguinha, esteve aqui de muito tempo atrás, né, Cris? Trazendo as demandas do magistério do nosso município, sentando comigo, com o Felipe, com os demais vereadores aqui, e mostrando esse olhar cuidadoso com a educação, de forma de representar a grande maioria do magistério. Também dizer, Ana, o meu cumprimento também, o meu reconhecimento, estendo as palavras muito benditas do vereador Felipe. É espantoso ver a coerência e o trabalho de forma muito, muito correta, muito atual, cuidando dos menores como um todo, não só olhando um campo. Então, parabéns pelo trabalho também. Eu acho que essa casa aqui foi muito feliz de não só abrir as portas para você, mas também escutar suas palavras e os seus conselhos. Então, a gestão ganha, o magistério, a educação ganha, e a gente fica feliz porque a gente fica também, mesmo sendo da área da educação, a gente precisa, sim, de boa orientação, de boas ideias para que a gente possa avançar. Então, agradeço a todos, estou sempre à disposição para conversa, principalmente na área da educação, vocês sabem disso, contem comigo, fico feliz por fazer parte desse avanço. A minha ajuda talvez não tenha sido tão grande como a de vocês, mas eu fico feliz de poder fazer parte dessa conquista e desejo sempre que o nosso município tenha a melhor educação, não só em qualidade, mas como reconhecimento também do trabalho que aqui é ofertado. Tá? Porque a gente, né, Felipe, a gente anda outros municípios, a gente vai em outras secretarias, até temos uma para ir em 4 Barras, né, para fazer algumas, talvez, orientações, descobertas ali. Então, a gente sabe como que está Brasil afora, tá bom? No mais, desejar um finalzinho de ano abençoado para toda a nossa categoria, para nós que está ali na ponta da espada, que nos dê muito discernimento, saúde principalmente, que a gente termine um ano maravilhoso. E desejar a todos uma excelente semana e até a próxima sessão. Com a palavra, a vereadora Carol. Bem, eu vou ser breve, só parabenizá-los por essa importante conquista que todos tiveram, que isso dê um up e um incentivo para que ajude as crianças a aprenderem mais. Imagino que isso não deva faltar a muitos de vocês, mas que isso se torne aí mais um gargalo para a gente dar continuidade à educação dessas coisinhas preciosas que temos aí, né? E nessa importante função que vocês têm. Parabéns aí mais uma vez pela conquista. Uma boa noite. Primeiro secretário Cleves. Boa noite a todos mais uma vez. Falar da Secretaria de Infraestrutura, carregado Caio, carregado Jacozinho, fizeram um excelente trabalho. Taquari,
Coxo, Benfaz. Para quem conhece aqui o Rio das Pedras ali, bastante família Fracaro, Zanona e demais famílias. Um trabalho, como disse, perfeito, que fazia anos que não era feito. Em breve estarão vindo aqui para o Rio Abaixo, para Palmeirinha. O tempo não tem colaborado, então às vezes o pessoal fica brabo ali, mas mexer com estrada, com chuva, não dá certo. Então deixo aqui meus parabéns para o Caio e para o Jacozinho, que vem fazendo um excelente trabalho aí na Secretaria de Infraestrutura. Já falei, depois se vocês quiserem pesquisar lá, FPM, ele teve em média de 52% em relação ao ano passado, o repasse menos. Quando aqui, antes das eleições para presidente, eu falei nem Lula e nem Bolsonaro, que esse ano ia ser um momento de crise, e está vindo uma crise grande por aí. Comércios fechando, tem reportagem no Jornal União, no Jardim Paulista. Eu sou comerciante, o comércio caiu mais de 50%. Independente de quem está de presidente, se fosse Bolsonaro também, estaria igual ou pior. A situação não está fácil. Vai vir cortes de salários de funcionários, podem ter certeza, porque FPM, Fundeb, ICMS vai recair na prefeitura. Se o prefeito não falou, já estou adiantando aqui que vai ter corte sim. Arena. Fui cobrado da Arena porque teve evento, porque era da família Dalprá, porque o som estava alto. Esse final de semana teve evento. Não era a família Dalprá. E mais uma vez som alto. 6 horas da manhã, 2 horas da manhã. Estava tocando um baile, saiu o baile, entrou um show ao vivo que lá em casa, na estrada do Cupim, próximo ao posto Cupim, escutava. Então, foi o que eu falei, não é sobrenome, é o amigo do amigo. Enquanto tiver o amigo do amigo na política, nas outras situações, o QI, né, sempre vai ter problemas. Um rapaz aqui da Campina, deficiente visual, não vou citar o nome para não expor ele aqui, tropeçou perto da loja ali, eu não vi, 11h40 da manhã, cortou as 2 pernas, mas cortou feio. E ficou sentado num outro comércio. Ligaram para a ambulância do município, não pode, porque machucadura é o SAMU. 11h40 da manhã. Meio-dia, uma pessoa, 2, 3, mais de 10 pessoas ligou para o SAMU. 2h30 da tarde, ligaram para mim, Clércio, você viu ali que o fulano de tal lá se machucou? Eu falei, não estava sabendo. Corri lá, liguei para a ambulância do município, liguei para o secretário do município, na hora daí mandaram junto com uma enfermeira atender. Mas o SAMU veio e está deixando a desejar. Quando faz um serviço bem feito. Mas o atendimento, até chegar na hora de fazer, é deficiente. Não é uma crítica. Estou falando para melhorar. Quanto às professoras, mais do que merecido. Passou até 2008, com o secretário Marcos ali, depois teve menos e foi diminuindo. Estou falando de administração. Cada prefeito faz, como diz o Bill prefeito. Não podemos olhar para trás. Nós estamos prefeito, temos que fazer daqui para frente. Se cada prefeito fizer um pouquinho, lá no final, quem ganha são vocês. Merecido. Mais uma vez aqui, deixo parabéns a todas as professoras. É um incentivo melhor, que nem eu falei para as educadoras. É pouquinho, mas ajuda na família. Ajuda a comprar um carro, ajuda a comprar uma casa. É pouquinho, mas ajuda. O marido ajuda, a esposa ajuda, e assim vai. É uma roupa melhor para o filho, para a filha. Então, era isso aí. Agradecer aqui a presença do meu amigo Nelson, fazia tempo que eu não via aí, estudemos junto com o Nelson, hein? Somos colegas de sala, o Serginho, o Anderson aí também, estudemos tudo junto com o pessoal aí. Pedro Café e o pessoal da nossa época. Não, estudemos junto. Então, seria isso aí. Mais uma vez, que Deus abençoe sempre as professoras. Se existe vereador, se existe médico, se existe qualquer outra profissões, graças aos professores. Vocês são pessoas divinas, abençoadas. Que Deus sempre ilumine vocês. Boa semana a todos. Muito obrigado. Vice-presidente, Felipe. De novo, boa noite. Eu sempre digo, Cleverson, a pessoa, por escolher ser professor, já tem um lugar no céu. Assim, pensou, quero ser professor. Você começa a ganhar ponto daí. É o caminho certo para estar no céu. Eu quero aproveitar que o Cleverson falou a respeito dos repasses, né, principalmente os repasses para o município, antes de falar sobre os outros pontos. É importante destacar que nós tivemos há pouco a vinda da LDO aqui para a Câmara, a sessão passada foi lida, inclusive, e nós teremos as audiências que falam sobre a LDO, e essas audiências são audiências públicas, então a participação popular é muito baixa,
Agora que veio a LDO, quero ver como é que foi a questão do orçamento participativo no site da Prefeitura. Ninguém precisava sair de casa, era só entrar no site da Prefeitura e dar sugestões no orçamento participativo. E agora é hora de nós cobrarmos a participação das pessoas, né? Porque a gente cobra muito do Poder Executivo, mas a gente tem que lembrar que o Executivo e o Legislativo também são representantes da população. Então, o Executivo representa a vontade da população, assim como o Legislativo também. Quanto maior for a participação popular na tomada de decisões, mais igualitária e justa vai ser a distribuição dos recursos dentro da cidade. O que nós não podemos é fazer com que isso se transforme numa luta de classes ou uma luta de classes de trabalhadores, principalmente no que se refere aos trabalhadores do setor público. Porque senão fica uma luta. Os professores vêm aqui e pedem uma coisa, o pessoal da saúde vem aqui e pede uma coisa. E assim vai, e parece que uma categoria está lutando contra a outra. Pelo mesmo motivo que vocês estão aqui hoje acompanhando a votação desse projeto de lei de vocês, no passado nós tivemos o pessoal do administrativo, que também estava aqui reivindicando, desde 2012, algumas alterações salariais, e eles vieram reivindicar só a parte deles, assim como talvez os professores venham reivindicar só a parte deles, o que é natural, isso é muito mais do que natural. Só que o funcionalismo público, do modo geral, tem que se unir em prol de todas as classes. Porque senão vai parecer injusto para uma classe receber esse aumento hoje e para outra não receber um aumento proporcional, que nem sempre é possível, porque a questão orçamentária ela muda de ano para ano, de pasta para pasta e de categoria para categoria. Então, pensar agora em vir discutir junto com os vereadores a lei de diretrizes orçamentárias do município é fundamental. Não para garantir tua parte como categoria de funcionário público, mas para garantir que o município todo tenha uma distribuição igualitária nos recursos dentro das devidas pastas. Então, nos próximos dias nós vamos estar divulgando aí essas datas dessas audiências públicas que são fundamentais, e seria fundamental a participação de todos vocês, como estão aqui hoje, participando nessa tomada de decisões também. Não vir só quando é da nossa categoria, né? Mas vir quando é para todos. Então, acho isso fundamental e tenho certeza que os professores têm esse bom senso, esse entendimento, e é o que nós falamos para os alunos na sala de aula todos os dias, né? Então, que professores seríamos nós se não praticarmos o que falamos, né? Então, vir aqui e trabalhar a LDO junto com os vereadores, os secretários municipais é fundamental. Eu quero também falar um pouquinho sobre a eleição, né, que nós vamos ter agora para o Conselho Tutelar. É uma eleição que, de novo, é um pouco negligenciada pela população de um modo geral, né? E são conselheiros tutelares que vão dar atendimento às crianças que estão em situações de várias naturezas. Eu não vou citar agora quem é o candidato, né? Nós temos candidato do Conselho Tutelar para não favorecer um nem outro, né? Mas sempre está presente aqui nas sessões da Câmara. E nós precisamos buscar esses conselheiros tutelares, não só porque é amigo, não, assim como para vereador, para prefeito, enfim, mas que tenha capacidade de desempenhar bem as funções para aquelas que o Conselho Tutelar exige. Então, pedir para as pessoas que deem um pouquinho mais de atenção para essa eleição, que é fundamental. E falar do pessoal aqui da educação, e eu já falei tudo que tinha a falar, mais ou menos a respeito dos que participaram, mas eu queria agradecer os companheiros de comissão aqui, especialmente a comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e a comissão de Educação, que são as comissões que eu faço parte e que trabalharam nesse projeto, que deram muita celeridade à aprovação desses pareceres quando nós tivemos tudo que era necessário em mãos, e não mediram esforços para que esses pareceres fossem feitos o mais rápido possível. Então, ao Dr. Michael, a Michele, ao pessoal do Legislativo aqui atrás, as meninas que estão aqui, a Tainá e a Laísla, eu vou chamar de Laís daqui a pouco. E também a Nádia, né, a doutora Michele, que faz parte aqui do nosso Legislativo, o Dr. Michael, que estão sempre dispostos e estudando bastante os projetos. Isso para nós traz uma segurança jurídica muito grande, ainda mais quando vocês trazem algumas informações, nós temos que ir atrás de outras, e aí juntamos tudo e isso vira um parecer, né? Então, queria agradecer muito vocês por conta disso. Lembrando, senhor presidente, que só fazer o convite para o pessoal que está aqui, daqui a pouco nós temos a entrega do título de cidadão honorária
para a senhora Luzi Claire, que é conhecida lá no bairro de Ipanema como Baiana, né? Então, se alguém quiser ficar para acompanhar, isso é bem importante. Eu convido os outros vereadores também a ficarem presentes aqui. Obrigado a todos. Então, quero agradecer a presença da nossa vice-prefeita, da Melenice, agradecer a presença de todos, em especial a presença dos vereadores, parabenizando pela conquista da nova lei. Pode sempre contar com o apoio dessa casa. Também registrarmos a presença do Conselho Municipal de Educação. Lembrando às senhoras vereadoras e senhores vereadores que teremos sessão solene às 19h30, entrega do título de cidadão honorário à senhora Luzini Lima. Declaro encerrada a sessão e convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de setembro de 2023, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.